Sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Queridos irmãos e irmãs, estamos na oitava do Natal. Estes 8 dias decorrentes do Natal do Senhor, vivenciados como o único e mesmo dia de louvor, de ação de graças ao Senhor Deus, que tanto fez e faz para conosco. Ele vem nos visitar, nascendo numa simples e humilde manjedoura, rodeado por seus pais, São José e a Virgem Maria. Hoje nós celebramos a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Queremos, portanto, apresentar ao Senhor Deus, como fora apresentado o Cristo a Ele, hoje as nossas famílias. É preciso que rezemos por nossas famílias e pelas famílias de uma forma geral, que são tão combatidas, são tão menosprezadas por vezes em nossos tempos, em nossa sociedade. Precisamos aprender da Sagrada Família de Nazaré a realizarmos este movimento de proclamarmos pela vida no lar, em nossas casas, o amor de Deus. É proclamarmos que cremos na luz do Senhor que nos veio visitar por novas atitudes e ações. No Evangelho de hoje, nós vemos a apresentação do menino Jesus no Templo de Jerusalém. A Virgem Maria e São José, seu esposo, levam o menino Deus ao templo para que fosse apresentado a Deus Pai. Vejam só. É preciso que também nós realizemos este movimento de buscarmos o Senhor. Eles eram coerentes com a própria fé, ou seja, praticavam a lei de Deus. Para nós, a plenitude da lei é o próprio Cristo, o amor que nos vem visitar. Então, é preciso que também nos empenhemos para viver a nossa fé cristã no seio familiar. Na segunda leitura de hoje, carta de Paulo aos Colossenses, vemos aqui o retrato da vida familiar no Senhor, como uma pequena igreja, chamada igreja doméstica, que supõe este exercício contínuo de viver sob a luz de Deus, contemplando o Cristo como eleitos e amados dele. De que modo? Revestindo-se cada um da misericórdia sincera, da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência. Como falta algumas dessas virtudes nas famílias, como tem faltado na vida particular também. Ai, padre, eu estou procurando o Senhor porque tem me faltado paciência para lidar com os filhos, para lidar com os pais. Hoje nós queremos contemplar a Sagrada Família de Nazaré, pedindo para nós este auxílio dos céus, para que possamos também nós, no seio familiar, nesta pequena igreja doméstica, que aqui se une a tantas outras para formar este corpo maior, que é o corpo de Cristo Jesus, pedir luz, a paz que vem de Deus, para sermos capazes de nos perdoarmos mutuamente, para sermos capazes de nos suportarmos uns aos outros, e por suportarem, entenda aqui, meu irmão, ser suporte na vida do outro. Realizar o mesmo movimento do Cristo, que sendo rico se esvaziou para vir ao nosso encontro. Nasceu numa simples manjedoura, numa estrebaria. Ele não encontrou lugar, morada digna que o recebesse. Mas junto aos seus pais, ao seu pai adotivo São José e à Virgem, ele encontrou muito afeto, muito amor, muito cuidado, muito carinho, respeito, humildade, todas essas virtudes elencadas aqui pelo apóstolo, né? Mansidão, paciência, bondade, misericórdia. O que é que tem faltado às nossas famílias? Perguntemo-nos.
não só para saber, para fazer uma constatação, mas para nos empenharmos na mudança, para trilharmos este caminho santo que é o próprio Cristo Jesus, para sermos capazes também nós de buscarmos o Senhor, o seu auxílio e proteção, como a Sagrada Família, na frequência ao templo. A família maior, a família de Deus. Nós somos aqui famílias, cada qual com a sua particularidade, mas chamados a nos revestirmos de Cristo. Permitir que a paz dele reine em nossos corações, lembrando sempre que o mandamento maior do Cristo e Senhor nosso é o mandamento do amor. E o primeiro lugar onde nós somos chamados a vivenciar esta ordem do Cristo é na família. Portanto, perguntemos-nos, como estou vivendo as relações próprias da vida familiar? Como estou vivendo? A leitura primeira, o livro do Eclesiástico, vai nos recordar que quem teme o Senhor Deus honra os pais. Não desampara os pais na velhice. O respeito, a paciência, o cuidado, a doação, o sacrifício não nos podem faltar. Ai, padre, mas essa palavra sacrifício está fora de moda. O cristão não segue a moda, ele segue a Jesus. Porque o cristão deseja, nesse caminho santo, se salvar e também salvar a sua família. Pais, desejem para os seus filhos o céu, o próprio Deus. Porque por vezes os pais se preocupam com tantas coisas, não é que não sejam importantes, mas se esquecem do mais importante, que é a vida na fé, na comunidade, igreja, no amor a Deus. Aí enche a criança de atividades, de atribuições, mas se esquece do principal. Ainda bem que não é o caso de ninguém aqui, mas só para a gente ilustrar esse momento. Nós estamos buscando a Deus, como a Sagrada Família buscou o Senhor para, no templo, apresentar aquela criança, para consagrá-lo ao Pai. Depois voltou para Nazaré e ali viveu santamente. Aquele menino ia crescendo, não só em idade, em estatura, mas também em sabedoria e graça diante de Deus, com muito amor, crescendo, trabalhando, auxiliando, enfim, progredindo na fé, é o que nós somos chamados a fazer. Meu filho, respeita o seu pai e você terá vida longa. Quem honra o seu pai terá alegria com os próprios filhos. Quem respeita a sua mãe é como quem ajunta tesouros nos céus. Filhos, como tem sido a relação de vocês com seus pais, hein? Tem havido respeito, honra, quarto mandamento da lei de Deus, hein? Você vê, Jesus deixa isso para nós, no evangelho que ouvimos hoje, em tantas outras vezes, né? O apóstolo, o livro do Eclesiástico, a gente vai ouvindo e nos perguntando, onde eu preciso me converter? Que de repente eu quero a mudança para a minha família, parece que está todo mundo errado, só eu estou certo na família, mas eu nem sequer rezo pela minha família, pedindo a graça da conversão, da mudança, não me empenho, não me esforço, quero só do outro, mas eu mesmo, nada, zero compromisso. Então, meus queridos irmãos e irmãs, deixemos esta palavra santa tocar o nosso coração, porque feliz é aquele que teme o Senhor e trilha o seu caminho, inclusive na vida familiar. A caridade feita ao teu pai e à tua mãe jamais será esquecida por Deus. Ai, padre, eu me sacrifico tanto, ninguém me reconhece. A caridade que você faz, de repente os outros não a comentem, não batam palma para você, mas ela não será esquecida por Deus, e é isso que importa. Então, não nos cansemos de fazer o bem.
de sermos suporte na vida do outro, de nos exercitarmos na humildade, de ensinar, de admoestar com sabedoria. A palavra vai dando-nos assim orientações, luzes para que nós possamos crescer na fé. E é bonito quando, por exemplo, o menino Deus chega ali no templo, depois de uma viagem, de uma peregrinação, e aquele ancião Simeão toma Jesus nos seus braços. O Espírito Santo toca no coração dele, vai para o templo. Ele esperava, ele aguardava ansiosamente por contemplar o Messias que viria. E quando ele veio, o Espírito Santo foi quem de imediato tocou no coração dele, vai. E ele teve a oportunidade de não só ver, mas de pegar em seus braços o menino Deus. E ele pôde proclamar com toda a alegria naquele momento: agora, Senhor, bendizendo a Deus, podes deixar este servo partir em paz. Como quem diz assim, eu já posso morrer. Aquilo que eu mais queria eu consegui, foi ver o Messias. Meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos para iluminar as nações. Ele sabia que o mais importante, a riqueza maior, era o próprio Deus. Você tem se esforçado pelo quê, meu irmão, minha irmã? Você tem gastado, consumido a sua vida, os seus dias, pelo quê mesmo? Que de repente outras coisas têm sido tão mais importantes que Deus tem ficado em último plano, a família também. Eu quero ter, poder, e vou me esquecendo. Ou seja, pensamos que a luz vista por Simeão, que profetiza naquele momento, quem de fato é aquele que está presente diante dele, deixemos que esta luz bendita, que é o próprio Jesus, que vem iluminar, nos ilumine, nos toque também. Ele vai profetizando, dizendo que aquele menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento, sinal de contradição. Por quê? Porque nem todo mundo vai querer andar na luz. Enquanto alguns o seguirão, andarão na luz, se esforçarão, outros vão preferir as trevas, do pecado, da mentira, da morte, do ódio, da infidelidade, da traição, do desrespeito para com a esposa, para com o esposo, para com os filhos, para com os pais. Então ele vai ser sinal de contradição por isso, porque diante de Cristo nós não podemos ficar indiferentes. É preciso decisão, pela luz ou pelas trevas. Mas sabendo que o caminho da luz, ele não é fácil, é a porta estreita, que vai supor de nós uma vida de muita entrega, de muita confiança, mas sabendo também que não somos nós sozinhos que vamos lutar, nos empenhar, mas é Deus agindo em nós. Então, confiemos no Senhor, para ter a alegria de Simeão e também da profetisa Ana, aquela anciã de 84 anos que consagrou a sua vida a Deus. Depois de ficar viúva, ela estava no templo, jejuando, rezando, toda entregue a Deus, e ela também pôde ver a salvação diante dela. Ambos se encheram de alegria, Então pensamos hoje, queridos irmãos e irmãs, a graça de contemplarmos a Sagrada Família de Nazaré, não só como quem olha, mas como quem aprende as virtudes. O que eles faziam, como eles viviam, né? Quais eram as virtudes? Segundo a leitura de hoje, dá uma lista de virtudes: humildade, compaixão, amor, paciência, misericórdia, ser suporte, ser capaz de se sacrificar pelo outro, não pensar apenas em si mesmo, porque a raiz de grandes males está aí. Quando eu penso só em mim, o outro fica perdido, fica colocado de escanteio, não é respeitado, é ultrajado, é maltratado. Então pensemos nisso. Se queremos os céus, é preciso que nós nos empenhemos para isso. Então que a Sagrada Família de Nazaré derrame sobre você, sobre a sua família, sobre o seu lar,
as bênçãos mais copiosas do Senhor Deus, nosso Pai, por Jesus, na luz e na força do Espírito Santo, assim seja. Amém.